Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos reunidos mais esta terça-feira para dar continuidade à leitura desta obra de Bert Hellinger, A Cura, e como recordo que, como sempre, estas gravações, portanto, os encontros estão a ser gravados e as gravações mais tarde disponibilizadas no canal do YouTube de Milton Plácido da Rosa. Hoje a leitora vai ser Antónia. Obrigada, Antónia. Temos connosco para nos orientar René Schubert. Muito obrigada, René. E também, já agora, aproveito para passar o testemunho à Helena Júlia, que a partir de hoje me vai substituir. O sono e a diferença horária foram o principal motivo para eu tomar esta decisão. Estava assim muito difícil manter os olhos abertos por volta da 1h30 da manhã, então vou continuar a acompanhar o grupo, só que noutro horário, e quando me for possível também entrar em direto, entrarei. É com muito carinho, com muita gratidão que, que me despeço de todos vocês, com um lugar no meu coração para todos, e passo agora para a Helena. Muito obrigada a todos. Obrigada, Manuela. E assim, foi muito bom ter você todo esse tempo com a gente. Agradeço muito. Tem um lugar assim bem especial no meu coração. E eu agradeço a confiança, o convite do Hamilton, Renê também, o professor Marcos, não sei se já está ciente, mas eu estou feliz de estar aqui. E é isso, vamos dar continuidade. Como tantos outros vieram, né? Com certeza virão muito mais. Obrigada, viu? E passo agora a palavra para o Renê. Então, agradeço, Manuela, por esse acompanhamento que você fez, né? Uma gratidão de todos nós. Tenho certeza que eu também estou agradecendo em nome de Marcos Castro, né? Sua presença serena, né? Sua costura, né? Enquanto nós líamos, enquanto fazíamos perguntas. Como a Manuela falou, todos esses vídeos estão gravados. E assim como a Manuela vai poder acompanhar em outro horário no YouTube, eu sei que vocês também podem acompanhar aí depois, né, no YouTube. E se vocês tiverem dúvidas ou colocações em relação ao grupo de estudos, isso pode ser colocado no canal do YouTube de Hamilton Plácido da Rosa. Outro recado que queremos dar é em relação ao livro que nós estamos estudando. Nós estamos chegando ao fim. E a Adilena vai preparar para todos vocês, no grupo de estudos em Direito Sistêmico, no Facebook, uma enquete, né, com os próximos títulos que vocês gostariam de repente, colocar em debate aqui, né? Para os que estão aqui, já conhecem o caminho lá no Facebook. Para aqueles que não conhecem, que estão nos assistindo no YouTube, no Facebook, vocês procuram pelo Grupo de Estudos em Direito Sistêmico, né? Do Hamilton Plácido da Rosa. Ou então, através das publicações de Dilena Freire, vocês também encontram, né? A Dilena, essa semana, fez toda uma retrospectiva de todos os livros que nós já lemos, e isso vai nos ajudar, inclusive, a escolher os próximos livros, né? Que vocês achem interessante, né? Logicamente que reforçamos aqui nossa predileção aí pelos livros de Bert e Sophie Hellinger, mas se vocês tiverem também indicações, né, de colegas brasileiros ou portugueses, né, mas que tenham um livro interessante na área de constelação familiar para debatermos, para aprendermos, vocês podem indicar nessa enquete. Como a Dilena bem colocou, para mim, cada um pode fazer um voto, né? Então, vocês colocam lá o livro, cada um tem direito a um voto, e provavelmente até a próxima terça-feira, quando o Marcos estiver com vocês, a gente já vai ter mais ou menos uma previsão, né, do próximo livro escolhido, porque estamos já quase que terminando,
né? Então, esses são os recados. Dilena, você gostaria de complementar alguma coisa? Então, uma coisa, eu vou fazer uma enquete aberta, aí cada um pode ir colocar quantos livros quiser, mas pode votar só em um, tá? Então, a enquete vai estar lá aberta, cada um vai e vota. Mas eu pensei em colocar a enquete até o dia 30, Renê. O que você acha? Aí a gente já coloca, olha, até dia 30 essa enquete vai funcionar. Sim. Eu não sei se a gente bom? não vai terminar antes, viu, Dilena? Né? Porque são Será? poucas páginas que tem no livro A Cura. Começamos agora, vamos ver. Né? A partir Tá da bom. semana que vem, a bomba está na mão do Marcos, eu não tenho nada a ver com isso. Aí você continua o debate na próxima terça. Tá ótimo. Mas, obrigado, Dilena. Né? Então, todos aqui do grupo, todos que nos acompanham, então estão convocados aí a participar dessa escolha de livro. Mais um recadinho, esse é um recado importante. Amanhã nós vamos ter um encontro às 19 horas pelo Zoom com Sam Storch, Renato Bertatti e José Miguel de Jesus. Né? Então, temos aí o encontro de pessoas da IBCF e da ABC Sistemas, debatendo um pouco tanto a questão na justiça em relação às constelações familiares, as proibições, os questionamentos, as reflexões. Então, vai ter este Zoom, ele é aberto a todos. Vocês precisam entrar no site do IBCF, né? Depois a Dilena também vai colocar lá no grupo para a gente, né? Qualquer coisa eu também coloco aqui. Então, é um encontro que é importante acompanharmos. E também, final deste mês, né, temos o Congresso Internacional da IBCF. Né? A Adilena postou aqui também o site para nós no chat. Né? Então, temos muitos eventos essa semana e na próxima. Né? Vai ser um momento de encontro. Né? Provavelmente, muitos vão se encontrar nesse congresso. Ele é um congresso presencial e online. Então, se você está fora de São Paulo, você pode acompanhar esse congresso também, assim como a reunião amanhã, que é pelo Zoom. Né? A ideia é que todos nós possamos fortalecer aí o campo das constelações familiares, do direito sistêmico, constelações organizacionais, né? Com as nossas reflexões, com as nossas pesquisas, com as nossas colocações. Né? Recentemente, a Vera também tinha me alertado, né, em relação ao congresso, né, do ABC Sistemas, que tivemos vários palestrantes, várias temáticas, e foi muito bom. Né? Inclusive os debates, as colocações, né? Sim, temos ideias contrárias e todos nós estamos aprendendo tanto a refletir com as ideias contrárias, como também a nos posicionar em relação a essas ideias contrárias. A constelação familiar ela é jovem, né? Precisa desenvolver protocolo de pesquisa? Vamos lá, né? Helena Júlia é uma que, né, começou a desenvolver também no TCC dela. Eu sei que outros aqui também, né? Somos pesquisadores, sim, né? E ainda, sim, se alguém tiver uma sugestão de um projeto de pesquisa interessante, de algo que falta olhar, estamos abertos, né? Mas alguns de nós aqui já são escritores e, novamente, estamos aqui nesse grupo de estudos exatamente por causa disso. Ninguém aqui, eu vou falar por todo mundo, tá? Tá pronto com as constelações. A gente está aprendendo. A gente continua estudando, a gente continua ampliando os horizontes. E a gente aprendeu isso com Bert Hellinger. Né? Bert Hellinger, até o final, estudou, até o final, reformulou colocações dele. Né? Então, ele não tinha colocações absolutistas. Muito pelo contrário. Muitas vezes ele falava, a partir do que foi visto aqui, eu diria que. Né? Então, ele era muito preciso nas palavras dele, nas colocações dele. Tomara que nós também possamos ser dessa forma, abertos e humildes, né, em nossas colocações. Né?
Sem mais delongas, vamos seguir então a leitura do livro A Cura até o final, né? Não sei se vamos chegar ao final hoje, e depois fazer a escolha aí na enquete do próximo livro. Então, por favor, Antônia, fique à vontade para a leitura. Obrigada, Renê. Boa noite, pessoal. Batidas na porta. Sentados, tranquilos em nosso quarto, de repente ouvimos uma batida. Alguém bateu em nossa porta. Sustemo-nos e esperamos. Quem poderia ser? Será que veio nos visitar? Será que veio nos buscar? Hesitamos em abrir a porta e deixá-lo entrar. Não sabemos o que quer de nós. Será que está apenas de passagem? Ou será nos irá tomar pelas mãos e nos levar? Nosso coração palpita por um instante. Então, as batidas param. Será que o outro apenas bateu para nos avisar que voltará depois? Não temos coragem de ir ver quem era. Porém, no fundo, sabemos. Foi a morte quem bateu em nossa porta e depois se foi. Será que ainda somos os mesmos após ela bater em nossa porta? Continuamos ouvindo? Quer que eu continue, Antônia? Não dá só um. Fiquei um pouco tocada. Respira. Perdemos algo que até então era importante? O que será do tempo que ainda nos resta? Será vazio? Será pleno? Esperamos pela sua chegada, como se ela fosse nos redimir? Ou será que olhamos de forma diferente para o tempo que nos resta? Colocamos algo em ordem para permitir que isso chegue ao fim em paz? Libertamos isso de dentro de nossa alma, tornando-nos finalmente livres disso? Dessa maneira, nosso tempo se torna um tempo pleno, pois é tranquilo. Quando o desconhecido nos visita novamente, estamos preparados para ele. Venha você, o último que encarei, seja da forma que vier, seja com dor, seja repentinamente, seja serenamente. Há algo que se rompe aqui? Algo que se rompe para sempre? Não sabemos. Submetemo-nos a esse caminhar que vem de um outro lugar, tomados pela mão para bater em outra porta. De que forma? Com um profundo por favor. Para concluir, contarei mais uma história. Só um instantinho, Antônia. Tá bom. É interessante, tá? Não sei se foi o meu ouvido, né? Mas eu vou ler a parte final, tá, Antônia? Há algo que se interrompe aqui? Algo que se interrompe para sempre? Não sabemos. Submetemo-nos a esse caminhar que vem de um outro lugar, tomados pela mão, para bater em outra forma. Em outra porta. De que forma? Com um profundo por favor. Eu ouvi você falar, Antônia, rompe, em vez de interrompe. E é interessante, né? Porque as duas palavras falam de um corte. O romper e o interromper, né? É um texto que nos toca exatamente por falar de uma coisa que a todos nós é óbvia e, ao mesmo tempo, evitamos tocar nesse assunto. Estamos falando do livro A Cura. A vida não tem cura.
A vida não tem remédio, é preciso vivê-la, com todos os seus intercalços, rompimentos interrompidos, né? Aqui é a percepção de uma pessoa que fala e ficou. Alguns talvez não tiveram tempo de escrever isso. Foram. Deixaram lembranças, deixaram vivências. Conforme você ia lendo, Antônia, eu me lembrei daquela passagem que o Marcos traz bastante essa passagem aqui no grupo de estudos, quando Bert Hellinger, na Ordem de Marianne Hills, ouve a frase: você troca o quê pelo quê? Pessoas por ideais ou ideais por pessoas? E lá acontece um rompimento, né? Para melhor ou para pior, né? Aí cada um vai ter uma resposta singular para isso, né? Esses rompimentos, esses cortes, eles nos constituem, né? E eles permitem que a gente saia desse transe ou desta banalização, né? De infinitude ou de permanência que nós temos e volta a lembrar que somos transitórios, né? E mesmo essas reflexões aqui, tá bom, vão ficar salvas, né, no YouTube, né? Mas elas só fazem sentido porque nós nos conhecemos nesse plano. Às vezes nós já nos abraçamos, já conversamos, tivemos trocas, talvez até fora desse grupo, nos encontramos em congressos, em consultórios, construímos memórias juntos, né? Então, esse texto ele fala exatamente disso, né? Quando, de repente, alguém bate a porta, quem será? Isso me faz lembrar, Dilena, eu acho que você chegou a postar isso no grupo também, a facilitadora espanhola Brigitte Ribes, ela fez um seminário sobre acidentes. E essa é uma temática cara para Bert Hellinger, né? Porque muitas vezes a gente fala, não, isso foi um acidente. Acidentes interrompem. Acidentes rompem. Às vezes, acidentes fazem a gente acordar. Hoje mesmo, uma cliente minha estava me contando de um acidente. Um acidente que não teve consequências graves. Mas ela disse, eu poderia ter morrido. Mas, em vez disso, eu caí em mim. O acidente deu aterramento. E eu vou usar uma palavra que aqui no Brasil ela confunde, né? Eu incorporei. E eu não estou falando de espírito. Eu entrei no meu corpo. Eu entrei na vivência de meu corpo. Que em inglês a gente fala embodiment, né? É uma palavra muito rica nas terapias. E muitas vezes são os acidentes que fazem a gente falar ups por pouco. E às vezes fazem a gente despertar para coisas que sempre estiveram lá, mas que a gente não percebia. Carl Gustav Jung apontava como é rico a perda, porque é a partir da perda que percebemos o que nós tínhamos. Nós temos consistência a partir da perda. E Carl Gustav Jung fazia um exercício com seus clientes muito interessante. Quando os clientes estavam numa fase de decisão, uma decisão importante na vida, ele falava, faça uma lista de perdas. O que você perde se? E pedia para a pessoa refletir em cima disso. Não ganhos. Ah, se eu sair desse emprego e for para esse, o que eu ganho? Não, não. O que você perde se você ficar nesse emprego?
que você perde se você for para este novo emprego? É uma forma da gente falar de interrupções, porque muitas vezes em nossa fala, nós sempre falamos de continuidade. Inclusive, preferimos ler histórias que são contínuas. E, de repente, vamos ler um James Joyce ou algum outro escritor disruptivo que não respeita ponto, vírgula, exclamação e simplesmente interrompe o texto. E a gente fica com aquilo, não, mas e aí? E a partir daí eu tenho que continuar com aquele personagem aqui ou aqui. Como é quando algo é interrompido na minha vida e a partir daí eu preciso dar sequência, sabendo que um dia também eu interromperei o meu fluxo. Ou, melhor dizendo, ele será interrompido com um sereno por favor. Eu acho que, Antônia, esse texto, ele complementa aquele outro que a gente tem no livro No Centro Sentimos Leveza, que é a morte como companheira. Né? Quando temos a morte como companheira, nós conseguimos escutar esse por favor. E talvez nos preparar melhor para essas interrupções, ou talvez observar os acidentes não como acasos, mas sim como sinais. O tempo todo, o grande mistério envia sinais. E não é por acaso que uma pessoa que de repente foi em todos os seminários de Bert Hellinger, levantou as mãos, não foi chamado para constelar. E aquele outro que está lá pela primeira vez, logo de cara vai. Mas que acaso é esse? Não são acasos. Né? Para aqueles que trabalham com este campo, sabem que a gente fala muito de destino. Né? E os fios do destino, sim, eles são poderosos. Eles nos conectam. Às vezes, alguns rompem. Né? E a partir daí a gente precisa saber lidar com isso. Né? Muitas vezes as pessoas procuram uma constelação familiar pela dificuldade com os rompimentos ou com as interrupções da vida de seus familiares, de uma ideologia, de um tabu, de um preconceito, de um sentimento, afeto, e assim vai. Né? Obrigado pela sua leitura, Antônio, até aqui. Obrigado pela palavra interrompido e rompido, né? Que deu uma bela sonoridade aí ao texto. Vamos ler mais um pouquinho o círculo. Uma pessoa perplexa perguntou a alguém que percorria com ela um trecho do mesmo caminho: diga-me o que conta para nós. O outro lhe respondeu: o que conta é, em primeiro lugar, que estamos na vida por algum tempo. Assim, ela começa quando já havia muitas coisas, e quando cessa, cai na multiplicidade que havia antes, pois, como um círculo, quando se fecha, seu fim e seu princípio são um e o mesmo. Assim, o que vem depois da nossa vida se une sem ruptura ao que havia antes, como se entre eles não houvesse passado nenhum tempo. Portanto, somente temos tempo agora. O que conta é em seguida, que junto com o tempo foge de nós, o que nele realizamos como se pertencesse a um outro tempo. E como se, quando pensamos estar agindo, fôssemos mantidos apenas como instrumentos usados para algo que está além de nós e postos de lado outra vez. Liberados, somos concluídos. A pessoa perplexa perguntou: se nós e o que realizamos, cada qual a seu tempo, existe,
e chega ao fim, o que conta quando o nosso tempo finda? O outro respondeu: o que conta é o antes e depois, como um mesmo. Então, os seus caminhos se separaram, e seus tempos, e ambos se detiveram e silenciaram. Bom, alguém gostaria de fazer uma colocação a esta poesia? Por favor, Helena. Vou respirar fundo. Eu nem tinha visto que vinha depois desse texto inicial, né? E me chamou muita atenção no texto anterior sobre essa questão do tempo. Porque essa semana eu tive uma perda, né? E eu fiquei refletindo, falava assim, nossa, não tive tempo, né? Então, a gente sempre, quando perde, pelo menos eu me questiono, eu falo, nossa, né? Por que que eu não fui, né? Enfim. E aí, quando até ele fala no texto anterior sobre a questão que o tempo torna um tempo pleno, né? E agora ele traz aqui de novo nessa poesia, nossa, meu coração está até assim palpitando. Eu não consigo, assim, imaginar esse tempo pleno, Renê. Porque parece que a gente está sempre, né, correndo, né? Está sempre achando que está faltando. A gente está sempre falando assim, nossa, eu não fiz o suficiente, eu não, enfim, eu não sei. Eu fiquei com isso no primeiro texto e na hora que ele começou a ler esse poema, né? Inclusive o liberados somos concluídos, para mim é uma coisa que parece que ainda não, eu não consigo absorver isso. Parece que falta algo, sabe? Sem nem Eu, explicar. eu vou entrar numa reflexão em cima do que você falou, Helena. Daqui a pouco a gente vai no Ronaldo também. Eu li um texto essa semana no portal Raízes que fala, né, família, a força e a cura, mas também o rompimento e aprisionamento. E a gente sabe da questão do pertencimento, né, da ordem do pertencimento. E essa ordem do pertencimento, ela nos constitui, inclusive constitui nossos preconceitos, racismos, dogmas, crenças limitantes, algumas herdadas, adotadas, né, por lealdades ocultas aí, outras em honra a. Liberados somos concluídos. Liberados do quê? Do pertencimento. Você está livre. E aí, de duas uma. Ou você começa completamente novo, ou você parte. Né? E aí a questão, quão caro é o pertencimento. E Bert Hellinger dizia que pertencimento é vida ou morte. Então, não é simples quando falamos de pertencimento, não é só uma palavra. Hellinger aqui no Brasil falou: Zugehörigkeit ist Ordnung. Pertencimento é ordem. Lembrando que a palavra ordens do amor, né? Ordnung está lá. Então, ele coloca ela como a mais importante. Pertencemos à raça humana, à humanidade. E, nesse sentido, não somos muito diferente, e aqui vou pisar em ovos, que um terrorista, ou que um jesuíta, ou que um indigente, ou que uma pessoa notória, importante. Somos humanos. O que será que é liberado? Somos concluídos? Essa questão que a Helena coloca, eu acho que é uma questão para todos nós. Né? E para mim, a leitura é ao mesmo tempo de uma interrupção ou de um rompimento, como também de possibilidades. Agora eu estou liberado de meu pai, de minha mãe, de minha família. Quem sou?
se não estou mais preso a esses fios, a essas lealdades. Tá? Tem um filme muito interessante com o ator, adoro quando eu esqueço o nome de alguém, aquele cara que fez Querido, Encolhi as Crianças, esqueci o nome dele. É um diretor de cinema de Hollywood fantástico, e ele fez um filme chamado Desconstruindo Harry, baseado no processo de análise dele. E no processo de análise, muitas vezes o que a gente faz, a gente vai se descolando. A gente vai se descolando desses papéis, desses personagens que foram criados para nós, pelas expectativas paterna, materna, de nossa família, de nosso professor, de nosso esposo, de nossa esposa, de nossos filhos, e vai transformando aquilo num novo. Mas, quantos personagens eu sou? Eu sou filho, eu sou marido, eu sou colega, eu sou amigo, eu sou amante. Quantos papéis habitam em mim? E até onde eu posso descolar esses papéis? Né? Jung também fala disso quando ele fala das personas. E ele fala que detrás disso existe o que é o inconsciente coletivo. Uma coisa muito mais profunda, arcaica, que nos conecta a todos. Será que nos libertamos também disso? São interrogações, não espero uma resposta aqui, se bem que quem quiser se atrever à resposta, né? Mas esse Liberados, Somos Concluídos é um dos livros de Bert Hellinger. E Helena, para mim também, esse título sempre causou um incômodo, né? Para mim ele é provocativo. Concluídos do quê? A Adilena mostrando o livro para a gente. Do que, para quê, com que, onde, né? E aí o neurótico aqui faz um monte de pergunta, não chega a lugar nenhum, né? Porque é uma provocação. É uma provocação para sair do lugar comum, né? De achar que nós temos a solução, né? Eu tenho todas as respostas. Será que se eu dominar o aí, eu vou ter respostas? Né? E eu não sei qual foi o filósofo que falou essa frase, mas ele dizia: domine todas as perguntas, todas as respostas, e a vida virá e mudará todas as perguntas de novo. Ou seja, né? Clarice Lispector, não tente entender a vida. Viver ultrapassa qualquer entendimento. Isso é uma outra que me provoca, né? Porque, ao mesmo tempo que ela é clara que nem cristal, ela não é. Ela provoca a nossa tentativa de controle, de tentar ter as rédeas disso, da vida, da morte, das coisas, das ideias. Mais ou menos assim que eu respondo, Helena, né? Mas vamos ouvir um pouco. Por favor, fala você, Helena, e a gente vai por... Eu só ia completar assim que o primeiro texto, exatamente a palavra controle que veio para mim, porque eu adoro um controle, né? E aí a morte, né? Essas perdas vêm mostrando para a gente que a gente não tem controle, né? Então acho que é por isso que a gente sofre tanto. Sim. Obrigada, Renê. Obrigado. Por favor, Ronaldo. Não, eu ia só fazer uma colocação sobre o tempo e os relacionamentos, né? Para mim, uma coisa que me acalma muito quando eu penso nisso é na qualidade e não na quantidade, né? Porque a gente percebe, pelo menos eu percebo, muitas pessoas junto com a outra pessoa, muito tempo, mas numa qualidade muito baixa, né? Eu tenho amigos que trabalham bastante e não têm muito tempo para ficar com os filhos. Mas quando eles ficam, eles estão em estado de presença com o filho. O celular toca, eles não atendem, eles sentam no chão. Quer dizer,
eu percebo também, por exemplo, filhos em que o pai, né, o pai e a mãe desencarnou, ele tem uma tranquilidade em entender o processo, porque ele entende a qualidade do tempo que ele conviveu, a atenção e a presença dele naquele relacionamento. Quer dizer, isso acalma, né? Então, eu acho que a gente precisa muito mais qualidade e não quantidade, né, para acalmar o nosso coração nessa situação. Só isso, só obrigado. Obrigado, Ronaldo. Quando você fala essa frase, né, tempo de qualidade, que qualidade nós estamos dando ao nosso tempo no decorrer do dia, né? Que presença, que percepção a gente tem dessa qualidade de tempo, né? Então, quando a Manuela nos aponta, né, que ela percebeu que ela estava ficando tão cansada, que estava difícil de estar presente com a gente. Então, o que ela estava falando? Da qualidade do tempo. E ela queria dar qualidade de tempo a esse grupo, a essa reflexão. E muitas vezes a gente questiona isso também no campo das constelações. Quando eu estou facilitador, eu estou plenamente lá a serviço do meu cliente, do campo dele, da família dele, do sistema dele? Ou eu estou pensando nos lucros? Estou pensando no tipo de abordagem que eu vou fazer? Estou pensando nos atendimentos que eu vou fazer no dia seguinte? Eu estou presente ou eu estou ausente? Eu estou no futuro ou eu estou no passado? Isso é uma coisa que o Eckhart Tolle fala bastante, né? Quer dizer, o único lugar onde nós podemos realmente realizar uma mudança na nossa vida é no presente. E Chico Xavier, ele tem uma frase mais ou menos assim: o que passou, passou. Ninguém pode mudar o passado, porque ele já foi. Agora, no presente, você pode fazer coisas que vão mudar o seu futuro. Então, ele aponta muito dessa questão de estar presente, consciente desse presente. Ah, mas aconteceu aquilo, Ronaldo, aconteceu aquilo e outro. Verdade, isso já aconteceu. Como que eu posso fazer diferente agora, hoje, nesse momento? Então, essa coisa do tempo, né, o tempo Cronos, do tempo Kairos, né, e a gente tem várias reflexões disso na filosofia, na teologia, na psicanálise, a qualidade do tempo. Né, e qualidade do tempo para percebermos, sim, os rompimentos, as interrupções, e podermos nos despedir e dar boas-vindas ao novo. Mas, parafraseando Bert Hellinger, e eu usei essa frase muito hoje, olha só as coincidências. Existem aqueles que acenam para o trem, apesar dele já ter deixado a plataforma. O trem já foi embora e outro lá. Ainda não me dei conta que só ficou a saudade, porque a pessoa já partiu, o trem já partiu. Aí quantas vezes eu fico fixado, né, aqui, agora. Você gostaria de se colocar, Ana? Você gostaria de abrir o microfone? Fique à vontade. Boa noite a todos. Eu não tenho este livro, infelizmente, mas este texto, eu tenho das leis da cura, mas não tenho a cura. Este texto mexe muito comigo e tudo o que o senhor professor está a dizer me tocou profundamente, porque
efetivamente vai fazer esta madrugada 2 anos que a minha filha mais velha partiu por incúria médica durante o Covid. Ela tinha acabado de fazer 50 anos. A filha mais velha tinha entrado na faculdade. E eu hoje estive com as miúdas e com o meu genro e não é fácil para mim. Eu sei que ela, se calhar era a altura dela partir, mas a saudade, como o senhor professor diz, é muito. E estar com eles, na casa deles, e mesmo aqui em minha casa, sem ela, é muito duro. Ela era uma pessoa muito sensata, muito conciliadora, pacífica, muito responsável. E sinto muita falta dela. Tenho mais 2 filhos, mas eles são todos diferentes, são todos boas pessoas, mas diferentes. E esta era muito tranquila, muito alegre e faz falta. É difícil estar sem a presença dela física. Eu sei que ela está noutro plano e que eu não devo estar assim, porque não é bom nem para mim, nem para ela. Mas ainda me é muito difícil. Eu posso dizer que eu compreendo, porque a dor de cada um é única e singular, assim como seus filhos são únicos e singulares. Mas, certa vez, um facilitador, Thomas Bryson, que trabalhava com casos terminais, ele falou de uma metáfora Zulu. Ele falou: tem saudades, choras, chore, porque através de tuas lágrimas, teus entes partem desse plano ao próximo, e você honra eles dessa maneira. Talvez, com o tempo, a tristeza, a angústia vão dar lugar à saudade. Mas ficou claro aqui que você a honra e a traz de uma forma muito bela para esse grupo. E para as suas netas, né, a imagem de que há um anjo, há um guardião, uma guardiã olhando por elas em algum plano, é uma imagem bonita, né? Respostas nós não temos, né? A constelação, ou a filosofia, ou a teologia, a psicologia, trazem possibilidades, né? Talvez de apoio, né? Eu vou pedir para você, Ana, depois colocar seu e-mail aqui no chat, né? Eu vou verificar se eu tiro uma foto, né, desse texto e encaminho para você depois por e-mail. Obrigada, muito obrigada, senhor professor, mas eu neste momento tenho a caixa dos meus e-mails muito cheia, não estou a conseguir responder nem receber, só se for pelo meu WhatsApp. Não sei se tem condição de fazer isso. Eu posso pôr aqui o meu número. Coloque que eu vou dar um jeito. Obrigada. Muito obrigada, senhor professor. Obrigada. Logicamente que tudo é ao seu tempo. E aí eu pego a frase do Ronaldo, né? Tempo de qualidade. E
A Ana não precisa se justificar comigo nem com ninguém aqui. Cada um tem seu tempo. E que bom que você pôde nos trazer um pouco desse calor. E provavelmente reverberou em cada um de uma forma. Né? Honro a tua memória. Gratidão. Eu lembro aqui, né, a Ana, talvez a Dilena também, durante a Covid, o nosso professor, Peter Spelt, né, professor da Cleusa também, partiu. Né? E recentemente eu estou escrevendo um artigo e uma forma de eu homenagear ele é exatamente dedicar esse artigo a ele, porque ele contribuiu muito para a forma como eu trabalho, para as minhas reflexões, talvez até para eu estar aqui com vocês hoje. Né? Então, nossos mestres, eles partem, mas, como o Beto nos ensina, seguem vivendo em nós, através de nós. Né? Então, tua filha segue através de você, segue através das filhas, né? E essa memória será, sim, honrada. Essa é o gesto, é o ritual que fazemos no presente, que torna o futuro um pouco mais sólido. Né? Inclusive, estamos vivendo um momento também de interrupção, de rompimento delicado, né? Em Israel, na Palestina. Eu não quero tomar lados aqui. É um conflito, é uma guerra, e a crueldade dessa violência humana. Muitas pessoas estão perdendo muito. Né? E Bert Hellinger se ocupou muito com isso. Né? Então, temos o livro Um Lugar para os Excluídos, Paz e Conflito, né? Que são livros que tratam um pouco disso. E, recentemente, eu li um livro de Hellinger que chama Raquel chora por seus filhos, por suas crianças, que é um trabalho de constelação familiar feito em Israel, né? Abordando a questão do Holocausto. Então, é uma terapêutica que, lógico, Hellinger nunca prometeu isso. Ela não cura a dor. Ela dá um lugar para a dor. Ela não tira o luto. Ela possibilita o luto. Ela dá um lugar ao luto. Um lugar para os excluídos. Às vezes, a gente exclui porque a dor é tamanha que a gente não suporta e a gente não quer olhar. A partir do momento que a gente consegue falar, que a gente consegue olhar, a gente honra. E é como se a gente dissesse: você tem um lugar no meu coração. E você segue em vida no meu coração. E talvez essa seja uma postura que possamos exercitar, porque eu sei que ela é difícil, em relação ao que está acontecendo na Rússia, na Ucrânia, em Israel, na Palestina. Bert Hellinger, certa vez, falou: quando eu vejo um campo onde há perpetradores e vítimas deitados, eu amplio meu coração e tento dar um lugar a todos eles no meu coração. Esse é o quinto círculo
do amor. A sentir as coisas como são. Sem certo, sem errado, sem mais, sem menos. E eu pude ouvir alguns terapeutas que eu admiro, alguns mestres, falando de uma forma diferente, mas exatamente disso. Tentar incluir a diferença, o amargo, o difícil, junto com o que é fácil, junto com o que é possível, com o que é doce, dentro do meu corpo, e deixar isso processar. É algo que professores fazem muito bem. E recentemente tivemos aí o Dia dos Professores, né? Mestres, né? Quantos de nós aqui tiveram grandes mestres, né? Que possibilitaram que pudéssemos estar aqui refletindo, talvez até hoje sermos mestres de algumas pessoas, professores, ou, como a Bert Hellinger gostava de falar, estar a serviço de outra pessoa e com qualidade de tempo, né? Então, Ronaldo, né, o Hellinger falava para a gente, a constelação familiar está a serviço da reconciliação e da paz. O Peter Spelter uma vez me disse para o grupo, vocês querem ganhar dinheiro com constelação? Não façam. A constelação é estar a serviço. Isso é uma forma de qualidade de tempo, né? E essa postura abnegada ou neutra, vocês podem usar uma outra palavra, essa postura esvaziada é muito difícil. Mas todos nós aqui adoramos um desafio, né? E nos colocamos à disposição desse campo, não porque sabemos dele, mas porque através da vivência nós crescemos nesse campo. E outra frase de Bert Hellinger, com as constelações familiares não se aprende, se cresce nelas. Então todos nós estamos aqui num processo de crescimento, inclusive com as interrupções. Nós tivemos nesse grupo algumas interrupções, alguns rompimentos. Tivemos pessoas que puderam estar com a gente um tempo e depois tiveram que se afastar do grupo. Tivemos pessoas que coordenaram por um tempo, né? Vou lembrar aqui da Larissa, vou lembrar da Alice, Manuela, agora a Helena. Tivemos o Oswaldo Santucci, Matheus Santos, professor Renato Bertatti, que deu início a esses trabalhos, Marcos Castro, né? Posso estar esquecendo de mais alguém, mas tivemos vários que estiveram acompanhando aqui e também, por um tempo, ficaram e depois se afastaram. E o que é interessante é que o que mantém esse grupo são vocês. São vocês que querem continuar lendo a obra de Bert Hellinger, apesar de vocês já terem lido ela. E a Tsuyuko Spelter sempre falava, quero ler Bert Hellinger? E aí ela pegava o livro do Bert Hellinger e fala, leia Bert Hellinger. E muitas vezes a gente tenta encontrar tradutores, né? Pessoas que falem, talvez, mais fácil de Bert Hellinger. Não. Leia Bert Hellinger. Seja provocado, como a Helena, pelo liberados somos concluídos. Onde isso chega? E sim, quais são as traduções? Eu consegui o livro A Cura em alemão. Eu ainda vou dar esse feedback para vocês em relação à questão da nutrição. Tá? É que eu ainda preciso entrar em contato com o material. Mas eu fui atrás, acabei conseguindo pelo Kindle, né? Então, a gente consegue, pelo Kindle, pela própria Hellinger Publications, a gente consegue todas as obras.
né? Eu tinha esquecido desse detalhe, né? Mas eu vou olhar e vou dar esse retorno para vocês. Dilena, você está gesticulando aí, fala. É porque uma colega, Ana, uma outra Ana, disse que eu tinha colocado como opção. Não. Aí eu fiquei pensando aqui, eu vou abrir a enquete, né? Já está lá programada para abrir daqui um pouquinho, mas se alguém aqui não tem facilidade com o Facebook e quiser me dar um nome do livro, eu posso escrever. Se alguém quiser falar, olha, tal livro eu escolho para colocar lá na enquete. Depois a pessoa vai lá e vota. Pode ser? Se alguém quiser fazer isso, eu escrevi aí, olha, agora. Que aqueles livros não são a própria enquete, são uma sugestão dos livros que eu tinha aqui em casa, certo? Aí quem quiser opta por outro. Inclusive, eu vou colocar um outro livro, não está naqueles lá. Aí, se alguém quiser, por favor, ou me manda inbox para mim, ou me fala agora que eu coloco lá na enquete. Se alguém não tiver essa facilidade de escrever no Facebook, tá bom? Alguém tem? Pode, eu estou à disposição aqui. E lembrando uma coisa que é importante, né, Dilena, a gente prioriza livros que são de fácil acesso, né? Então, por exemplo, eu Sim. estava pensando, eu até falei isso para a Dilena, de sugerir o livro Visão Sistêmica e a Ética. Só que esse é um livro difícil, porque não está na Amazon. E é melhor esses livros que estão na Amazon, que estão online, porque aí, se de repente a pessoa que está em Portugal, que está fora do Brasil, não tem acesso ao livro físico, às vezes pela Amazon consegue o e-book. Então, tentar esses títulos. Aqui no Brasil, a gente tem do Hellinger, né? Todos aqueles que a Dilena colocou. A gente tem a Atman, a gente tem em várias livrarias disponíveis. Agora, tem alguns livros que, às vezes, a gente tem uma certa dificuldade de encontrar, né? Então, quando vocês forem selecionar os livros, verifiquem para os colegas, né, se também é um livro de fácil acesso para todos, né? É mais um cuidado, né? Eu posso Sim. ficar um pouquinho aqui depois e a gente termina a gravação. Se alguém quiser me dar nome de livro depois, é só ficar e me falar que eu vou anotando, tá bom? Sim. Ótimo. Eu vou dar por encerrada a leitura hoje, né? Agradeço aí a Antônia pela leitura e gostaria apenas de, mais uma vez, reforçar aqui, né? Tivemos uma pergunta também da nossa colega Ana Massotti, né? A colega Manuela se retirou, né? Aqui do grupo, até porque lá em Portugal agora está tarde, né? E ela estava ficando muito cansada. E como o Ronaldo, né, nos falou bem da qualidade de tempo, a Manuela falou: olha, eu vou prezar por uma qualidade de tempo, eu quero estar presente, eu quero estar bem quando eu estiver acompanhando, né, as leituras, os estudos, né? Então, ela passou, né, a coordenação, a mediação desse grupo para Helena Júlia, né? Então, isso é uma coisa, né, que conversamos nos bastidores, né? Hamilton Plácido da Rosa, Marcos Castro, Dilena Freire, Helena Júlia, né? Então, nós vamos conversando. E a saída da Manuela foi uma saída que ela, né, pediu licença para sair. E eu gostaria aqui de novamente agradecer esse período que ela esteve conosco, né? É uma despedida, né, que sim vai deixar saudades. E a minha última palavra é tanto para vocês como para a Manuela: bem-ajam. Passo a palavra para a Helena. Obrigada a todos pela presença, obrigada, Renê, pela sua orientação. E, de novo, eu agradeço a Manuela
por todo esse tempo, dedicação dela. E é isso, gente. Até a próxima terça-feira. E eu vou parar a gravação, mas eu vou deixar a sala aberta, tá bom? Se alguém quiser falar sobre algum livro. Até terça, gente. Boa Até. noite. Obrigada, Manuela, por tudo. Gratidão, Bem Manuela. haja, Manuela, bem haja. Obrigada, Bem, gente. Obrigada, boa noite. Você está sem áudio, tá, Helena? Você está falando aí, mas ninguém está te ouvindo. Eu falei que eu ia parar a gravação, mas eu fiquei com medo dele não gravar, então eu vou esperar um pouquinho, tá? E aí eu Tá bom. encerro. Depois Bom, qualquer coisa eu corto essa parte. se alguém quer sugerir algum livro que para eu colocar lá, ou eu posso só colocar a enquete em branco? Eu tinha comentado, acho que até com você, do conflito e paz, né? Tá bom. Acho que é interessante Então, também no vou momento. colocar o conflito e paz. Alguém mais quer colocar algum outro? Mas vocês precisam ir votar, porque o voto é individual, tá? Ó, Dilena, vou sugerir o Práticas Sistêmicas, que a gente conversou. Tá bom. Né? Ele não é um livro do Hellinger, mas é um livro de colegas brasileiros falando da justiça restaurativa, comunicação não violenta e constelações familiares. Vou colocar. Alguém mais? Mas todo mundo pode ir lá colocar algum livro, tá? O Eu livro queria da... perguntar para o Renê, esse livro que você falou, Visão Sistema Ética, de quem é? Esse aqui é coordenado pela Carla Soares. Foi um livro que a gente publicou agora em 2023, exatamente em cima dessa questão de uma regulamentação das constelações familiares, mais falando da postura ética. Então, está o Matheus Santos aqui, está o Álvaro Dias, a introdução é do Sam Storch, questionando a questão da ética. Só que a gente publicou pela Universidade de Brasília. Então, é uma obra, ela não está, digamos que, na